Audiolivro Brasileiras de Fibra. Autora Maria Cecília da Silva. Capítulo 21. Zilda Arns. Nos noticiários televisivos e impressos sempre aparecia o trabalho de uma brasileira, loira, linda, de aparência calma, a qual nos transmitia paz. Por sua causa, vale nos orgulharmos de sermos brasileiros. No dia 12 de janeiro de 2010, em Porto Príncipe, no Haiti, o mundo perdia uma das pessoas mais valorosas que já existiu. A tragédia de um terremoto calou parte do mundo e o tornou cinza. Doutora Zilda Arns entrega sua alma neste dia, tão longe de sua terra natal. Estava naquele país levando conhecimento de resultados alcançados dos programas que havia implantado aqui no Brasil, para que mais pessoas fossem beneficiadas com medidas socioeducativas que levam as famílias de baixa renda a se fortalecerem e serem incluídas mais diretamente nas comunidades onde vivem. Ensinamento que vem de encontro com um novo estilo de vida, no qual o foco maior é preservar a existência num todo, principalmente daqueles que estão começando a vivê-la. Ao terminar seu pronunciamento, permaneceu no prédio paroquial da Igreja Sacré-Cœur, respondendo a algumas perguntas dos religiosos. Foi nesse momento que aconteceu o terremoto que destroçou Porto Príncipe. A tragédia foi grande, tudo desabou em poucos minutos. O prédio de 3 andares virou um amontoado de pedras e vigas. Zilda foi atingida na cabeça, e morreu na hora, junto com outros religiosos que estavam na sala. Seu corpo foi trasladado para Curitiba, transportado em carro aberto, para que Zilda fosse aplaudida por uma imensa multidão, que com o coração apertado e os olhos a chorar, se despedia da missionária. Em seu velório tinha a presença de líderes políticos de todas as esferas, municipal, estadual e presidencial, e também de pessoas de todas as classes sociais, inclusive estrangeiras. Eu, escritora e admiradora dessa brava mulher, utilizo os meios de comunicação para divulgar ainda mais os seus feitos, que não são poucos. Zilda Arns Nilman era catarinense de nascimento e paranaense de coração. Nasceu em Forquilinha, em Santa Catarina, no dia 25 de agosto de 1934. Seu pai, Gabriel Arns, e sua mãe, Helena Seinar Arns, eram descendentes de alemães, um de seus irmãos é o Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo. Aos 21 anos, casou-se com o marceneiro Aloísio Nilman, com quem teve 6 filhos, Marcelo, falecido, Rubens, Nelson, Heloísa, Rogério e Silvia, falecida no ano de 2003 em um acidente automobilístico. Zilda foi também avó de 10 netos. No ano de 1978, lidou com uma grande perda. Seu esposo Aloísio veio a óbito, e mesmo com toda a responsabilidade de arrimo de família, foi em frente com seu propósito em fazer a diferença na vida das pessoas. Quando comentou em casa que queria fazer medicina, seu pai disse que preferia que ela fosse professora. Segundo ele, quando o saber está com as pessoas, elas têm o mundo nas mãos. E na época, era difícil ter médicas, eram apenas médicos, então ele achava que ela não se sairia bem. Contudo, a visão do seu pai não foi suficiente para que ela mudasse de opinião. Foi de encontro a essa resistência e fez seu curso de medicina na Universidade Federal do Paraná, se especializando em pediatria, saúde pública e sanitária, em 1959. Conhecedora da causa de tantas mortes nos primeiros anos de vida de crianças, a sanitarista abraçou essa batalha para que essa estatística fosse reduzida. Para isso, tinha uma estratégia de trabalhar a família em si, educando a comunidade para que o trabalho de formiguinha, passando de pessoas para pessoas, atingisse os objetivos propostos. Com sua formação acadêmica, planejamento e apoio, iniciou sua luta pela redução da mortalidade infantil no Brasil e também em outros países. E não foi só esta causa que ela tomou para si. Essa brasileira de coragem e determinação viveu para defender e proteger crianças, gestantes e idosos. Sua luta sempre foi tentar fazer com que a sociedade não fosse tão desigual e diminuir o sofrimento humano com menos doenças e mais fraternidade. Aliou seu conhecimento científico aos saberes populares, aproveitando a sabedoria que emana do povo, valorizando também o empenho das mulheres pela transformação social. Com ensinamento e orientação à comunidade, a transformou em uma multiplicadora de informações de forma barata e educativa, mobilizando todos na busca pela vida plena, saudável e igual para toda a comunidade.
Doutora Zilda sempre dizia: há muito que fazer, porque a desigualdade social é grande. Os esforços que estão sendo feitos precisam ser valorizados para que gerem outros ainda maiores. Zilda Arns também foi diretora da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, coordenadora na campanha de vacinação Sabin, e em 1980, fez parte na coordenação da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança, juntamente com Dom Geraldo Magela Agnello, na época, arcebispo de Londrina Pr. Quando suas responsabilidades são feitas de coração, sem muita influência política, nem dinheirista, quando a doação é baseada em amor e fraternidade, há sempre um convite à espera, e essa doação é tão comovente que atrai outras pessoas para também se doarem. No ano de 2004, a CNBB a convidou para fundar e coordenar uma nova pastoral, dedicada à pessoa idosa. Doutora Zilda não fugiu de mais essa responsabilidade, e ainda levou 14 mil voluntários. Com seu trabalho, postura e inteligência, receberam várias condecorações pelo inovador Programa de Saúde Pública, o qual atendia famílias de baixa renda. No ano de 2006, foi condecorada, recebeu o título de Heroína da Saúde Pública das Américas, e já havia recebido de Personalidade Brasileira de Destaque, pela Unicef, por seu trabalho em prol da saúde da criança. Recebeu vários prêmios humanitários. Prêmio Internacional em Administração Sanitária, prêmios pelas Faculdades Católica do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Universidade do Extremo Sul Catarinense de Criciúma, Universidade Federal de Santa Catarina e outras. Foram tantos. Como também de cidadã honorária de 11 estados e 37 municípios, 19 prêmios nacionais e internacionais, também de empresas, governos e instituições, e foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Recebeu muita gratidão de todo o povo brasileiro, por ser uma pessoa admirável, transparente e sempre procurar meios pelo resgate da vida. Sua força a deixava convencida que a redução das desigualdades sociais tinha que seguir por caminhos justos para todos. O acesso à saúde era um dos primeiros, de promoção e justiça social e educação de qualidade, dentre outros. Doutora Zilda frisava que o sucesso da pastoral da criança deu-se pelas pessoas acreditarem que de passo em passo se chega longe, e este caminhar tem a parceria do amor e crença na causa, tanto das pessoas, da igreja, das instituições e do governo. Isso se dá pela participação comunitária, e esse engajamento move-se por uma mística de amparar o outro para a construção de um desenvolvimento melhor das pessoas, obviamente melhorando o mundo. Zilda apostava que a parceria de caminhar fosse um conjunto de educação e saúde. No entanto, sabia que é preciso ser educado para se transmitir educação, orientar, mostrar, apontar saídas, ensinar a pescar, e melhor ainda quando se tem saúde. E para isso se tornar possível, somente tendo a cooperação e a participação da sociedade, não dava para ficar esperando pelas obras e atitudes da classe governamental. Contar com o apoio da Igreja quando se tem 5 irmãos religiosos, torna essa tarefa mais fácil. Aí o governo entendeu que aquela atitude da pastoral acalentava e diminuía a fragilidade das crianças com necessidade de melhorar o peso e diminuir a verminose. Basicamente, tudo era feito com base em estarem atentos e com métodos simples e de orientação, tentando melhorar a vida dessas crianças. O Ministério da Saúde lançou o Programa de Agentes Comunitários, PACs. Não foi por regra, nem obrigação, mas houve parceria entre líderes da pastoral com os agentes do PACs em um trabalho mútuo, juntando forças, somando eficiência, fortalecendo amizades e aumentando o bem-estar. Houve um Fórum Internacional de Nutrição, em Seul, na Coreia do Sul, onde este trabalho foi reconhecido com aplausos e a pastoral ficou entre as 6 melhores instituições do mundo. Ao conhecerem o desenvolvimento da pastoral, valorizaram e divulgaram postos-chave do sucesso. Primeiro, ser fiel aos objetivos. Segundo, lutar para a redução da mortalidade infantil e a desnutrição. Terceiro, lutar contra a violência e pela educação das mulheres. E quarto, cuidados com a criança no contexto familiar para não ser maltratada e nem passar fome. Lembrando que o PACs teve início em 1994. E esta iniciativa governamental vem reforçar o que a doutora Zilda dizia. Muitos dos problemas começam em casa, assim as soluções também devem ter seus resultados em casa, com educação familiar e compreensão. E quando alguém lhe perguntava como foi o início da pastoral,
ela cheia de orgulho e simplicidade falava que começou em 1983, juntamente com os Boias Frias, na cidade de Florestópolis, no interior do Paraná. Logo veio o reconhecimento dos governantes que ofereceram apoio, cedendo uma servidora para ser sua datilógrafa, a qual redigia e organizava apostilas que doutora Zilda preparava. E para ser bem entendido, tudo era feito com uma linguagem simples e objetiva. Para falar de crianças pequenas tem que se falar de quem as gerou ou está gerando um filho. A primeira prosa tem que ser com a futura mamãe, sobre a saúde e a nutrição da gestante, aleitamento materno, vigilância nutricional, vacinas, reidratação, soro caseiro. A Unicef tomou conhecimento de relatórios de mortalidade, que de 127 mil foi rebaixada para 28 mil, e ficou simplesmente impressionada. Nessa mesma época, Dom Luciano Mendes de Almeida, secretário da CNBB, pediu para que este trabalho fosse apresentado na Assembleia Geral da CNBB, e, com isso, vários bispos, inclusive da região sul, lhe procuraram, e então ela se comprometeu a ir em todas as dioceses para lançar este trabalho como pastoral da criança, trabalhada nas igrejas. Pouco depois, todas as dioceses, de todas as regiões do Brasil, já estavam atuando maravilhosamente bem. Esse trabalho dignificava famílias, pois muitas estavam sendo promotoras de seu próprio desenvolvimento, era algo transformador, onde as orientações não eram restritas, eram para todos, todas as religiões, todos os credos, todos os povos que quisessem ouvir, aprender, divulgar, seguir. Livre de preconceito e de partidarismo. Algo muito positivo é que os líderes são pessoas moradoras de palafitas, periferias, favelas, pessoas que já estão aposentadas, letradas ou não, o que importa é a boa vontade. Tornou-se uma rede de solidariedade que se comunica entre si, sem nada pedir em troca. A base desse trabalho é a visitação nas casas, a troca de conhecimento e o fortalecimento da amizade nas comunidades, e isso vai criando um vínculo entre visita e visitado, onde há diálogo sobre inúmeros assuntos e vão se engajando, aumentando os líderes, fazendo com que as pessoas reflitam sobre suas vidas e olhem novos horizontes, sem fugir do objetivo maior, o bem-estar e a saúde dos menos favorecidos. Quando a doutora Zilda faleceu, coordenava cerca de 160 mil voluntários, em mais de 32 mil comunidades presentes em 3.500 cidades. No início da pastoral, em 1983, eram 127 mortes por 1.000 nascidos vivos. Com um ano de pastoral, os números se apresentaram bem diferentes, 28 mortes por 1.000 nascidos vivos. Hoje está em média de 23,3 mortes por 1.000 nascidos vivos. Nas áreas com atuação direta da pastoral da criança, o que mais espanta na obra de Zilda é o contraste entre a eficácia dos resultados e a simplicidade dos métodos. Nada de grandioso aparato, nada de invencionices. O objetivo maior é que as famílias sejam atendidas num todo. Melhorar sua condição de vida, compreender seus direitos e obrigações, diminuir a violência na família. A orientação atende desde gestante até os 6 anos de idade, zelando para que se torne um adulto forte, dinâmico e com menos riscos de se envolverem com drogas ou álcool quando chegarem à adolescência. Em entrevista, perguntaram sobre o Prêmio Nobel, e ela respondeu que já havia ganhado vendo vidas sendo salvas. Esse magnífico trabalho da doutora Zilda Arn serviu de modelo para vários países, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Filipinas, Paraguai, Peru, Bolívia, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Equador e México. Em algumas dessas nações, a própria médica ministrou cursos sobre como estruturar as atividades. Todas as pessoas queriam-na por perto: Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, reis, presidentes e toda a classe política. Como dizem, viveu com a grandeza de uma santa. Sua morte teve circunstâncias que lhe coroaram a vida. Estava num local propagando metodologias para que a vida fosse menos sofrida e com mais saúde. Lição de vida e de liderança. Essa brasileira merece todos os nossos aplausos. Realização: Editora Frutificando Speech Studio. Produtora editorial e audiovisual: Janaína Lourenço.